Senhoras e senhores, eu sou Emerson Teixeira e nesse episódio estarei falando sobre o tema cinema e educação e como essas áreas podem se fundir a criar um pensamento, um conhecimento mais enriquecedor, tanto para os alunos quanto para o professor. Bem, eu dou aula há 6 anos e durante todo esse tempo tenho feito experiências relacionando o ambiente escolar com a arte como um todo. Então já trabalhei com poemas, trabalhei com fotografia, trabalhei com teatro e, claro, com o cinema. No meu ponto de vista, a profissão professor é uma das mais ondulantes que existem. Nós representamos uma unidade em uma sala de aula com 20, 30, 40, 50 alunos. Eles se originam de lugares diferentes, absorvem as imposições da sociedade de maneira diferente e, principalmente, têm pretensões de chegar a lugares diferentes. Uns querem ir muito longe, outros querem o básico e outros simplesmente não sabem o que querem. Por isso que na teoria pedagógica é muito dito que parte essencial do trabalho do professor é repensar os seus próprios métodos. O professor que se conforta com uma situação, com uma maneira de ser, com uma maneira de aplicar a sua matéria, é aquele que, passado um tempo, não conseguirá mais desmistificar a linguagem do aluno, que também está sempre mudando, principalmente com o advento da tecnologia. E como que o cinema entra nisso tudo? O cinema talvez represente a arte mais diversificada que existe. Isso na sua concepção. Numa primeira camada podemos ver que o cinema ele é composto pela própria diversidade. Afinal, ele é constituído pela literatura com o roteiro, pela fotografia, pelo teatro com a atuação, música, enfim, o cinema é um conglomerado de todas as outras artes. Mas se a gente for procurar na história e teoria de cinema, nós conseguimos compreender melhor isso ainda, porque o cinema ele é criado em 1895 e a partir de então, principalmente por ser uma arte muda naquele tempo, ele consegue atingir a sua popularidade. Veja bem, o filme era produzido na França e por ser mudo ele poderia ser espalhado para o mundo inteiro. E assim, um filme lucrava o mundo inteiro por causa dessa não barreira da linguagem. Era só colocar a interseção das palavras ali explicando a cena, que era uma arte pluralizada, é uma arte que atinge o mundo inteiro. Isso faz com que o cinema cada vez mais consiga conquistar a sua força e principalmente representar a popularidade. E o cinema, se formos pensar teoricamente, ele é composto por diversos profissionais. Uma pessoa só não faz um filme. Um filme é feito por diversos profissionais de áreas distintas. E muitas vezes eles contrastam um com o outro, mas eles precisam aceitar a diferença para construir o todo. Senão, um filme não é um filme, é só uma tentativa. E refletindo desse modo, fica fácil entender a relação que existe entre cinema e sala de aula, porque ambas são estruturadas dentro dessa perspectiva diferente, que o professor simboliza o mediador e o diretor simboliza o mediador também da construção fílmica. Nesse sentido, nessa correlação de cinema e essa possibilidade de identificação, seja através do contexto histórico, da sociedade, do psicológico do indivíduo, o André Bazin, que é um dos maiores teóricos de cinema, ele vai fazer uma alusão no seu livro O que é Cinema, sobre essa capacidade que o cinema tem de dar vida a obras até então fixadas, até então estáticas. O que isso representa? Uma obra de arte, que seria, por exemplo, uma pintura, ela se fecha em si, é aquilo, é estático, é uma visão instantânea. O cinema não. O cinema ele cria essa falsa imagem de que o tempo está passando conforme aquele que está vendo. Isso cria uma fácil assimilação, uma identificação, porque ele acredita, dentro daquele minuto, que aquilo é real. E, aliás, o que seria mentira nesse caso? Então, o cinema ele tem esse trabalho psicológico e fomenta, por que não, a reflexão sociológica, filosófica, política, psicológica também. E, infelizmente, em sala de aula, o que temos é o cinema visto como uma ferramenta de auxílio, mais do que isso, como um passatempo. Isso, claro, não generalizando, mas o cinema deveria ser visto em sala de aula como uma essência para se trabalhar diversas áreas, e não só de uma forma. E isso é muito fácil porque os alunos hoje, com o advento da tecnologia, eles
passaram a criar um novo perfil para o processo de pesquisa. É muito fácil entrar no Google e pesquisar aquilo que precisa responder numa prova, ou num trabalho, etc. Então, a informação está mudando, a informação está se tornando muito veloz. E o professor, com isso, vem também ficando meio perdido nessa condição. Por isso que o cinema entra nessa possibilidade de trabalhar não só a transversalidade com a interdisciplinaridade, como também exercer a criatividade individual dos alunos. Isso vai de encontro com um teórico da arte, que em seu livro A História da Arte, o Gombrich, ele vai falar que não existe arte, mas sim artistas. Ou seja, se você desmistificar a arte, você vai encontrar somente uma coisa: homens. Homens que produzem aquilo. Homens que se deixam e que deixam seu coração para se criar um todo, para se criar uma história. E que ela possa ser, de uma forma ou de outra, identificável. Eu separei algumas dicas práticas para pensar no cinema em sala de aula e também vou deixar algumas recomendações de livros aqui bem interessantes. A primeira é o seguinte: pesquise história e teoria de cinema, porque isso vai aumentar o seu leque de opções para se trabalhar cinema em sala de aula. Você vai entender toda a capacidade que o cinema tem de extrair dos alunos, e aí a área pedagógica, a capacidade individual deles e a criatividade e assim por diante. A próxima dica é o seguinte: trabalhe inicialmente com a transversalidade. Se você começar a passar Em Nome da Rosa, começar a passar Olga ou Sociedade dos Poetas Mortos, aliás, eu tenho um problema com esse filme, porque não mostre, faça, se torne, seja aquele professor que o filme mostra. E ele com certeza não iria passar o filme só por passar ou utilizar como um passatempo. Ele iria sim destrinchá-lo. Mas é importante começar com a transversalidade porque acaba criando uma amorosidade e essa relação de afeto entre o aluno e o cinema, e depois sim pode passar para uma área mais específica. Uma outra dica é começar aplicando curtas-metragens. Isso porque, por mais complexo que seja o curta-metragem, por ser uma curta duração, ele precisa em sua linguagem, sua estrutura, ter uma dinamização maior. Isso atrai os alunos, fixa a atenção e é mais fácil, com certeza, começar trabalhando curtas-metragens. E a terceira e última dica é: pratique o cinema. Não fique só na resenha do filme, fazer a prova do filme, fazer exercício sobre o filme. Não. Tenta trazer isso para a prática. Tenta fazer jogos, criar jogos em base ao filme, criar uma peça teatral em base ao filme, fazer um filme. Tenta utilizar a prática, pois assim os alunos vão entender que o cinema é composto por diversas áreas e cada um ali pode deixar um pouco de si em uma obra cinematográfica ou um pensamento teórico cinematográfico. E 2 livros que eu quero indicar: o primeiro é da Índia Mara, que é Cinema e Educação, um Diálogo Possível, e um outro livro também chamado Cinema e Educação, que é da Rosália Duarte. Com esses 2 livros eu acho que dá para ter uma ideia interessante do cinema em sala de aula e fazer essa reflexão. É importante esse tema não só para aqueles que querem entender como que o cinema pode ser trabalhado em sala de aula, ou seja, professores, como também aqueles que têm curiosidade, né? Como que está a vivência disso em sala de aula? Como que as artes são desmistificadas nesse convívio escolar? Enfim, é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, é aquele clichê do YouTube que eu estou tentando aprender. E é isso. Me sigam nas redes sociais, vai estar aqui embaixo na descrição. E até a próxima.